Olá, amantes do romance. Que bom ter vocês aqui para mergulhar no nosso universo de histórias da Romance IA. Deixe seu like, comente suas impressões e diga de qual cidade você nos acompanha. Não esqueça de se inscrever para fazer parte dessa jornada romântica com a gente. Prepare o coração, porque a nossa história vai começar. O delegado Guilherme Viana encarava a xícara de café frio em sua mesa. A delegacia de São Tomé das Flores, uma construção colonial com paredes descascadas, era a antítese de sua vida em Belo Horizonte. Ele, um prodígio de 28 anos, ansiava por crimes complexos. Minas Gerais lhe entregava furtos de galinhas e brigas por cerca. Seus dedos batiam ritmicamente na madeira. Um tique nervoso de ansiedade reprimida. Ele estava prestes a pegar o relatório de um vizinho reclamando do volume do sino da igreja, quando a porta de madeira maciça foi aberta com um estrondo. O sino de bronze tilintou de maneira frenética. Seu José Antônio, o encarregado da serraria, irrompeu, com a camisa suada grudada no peito e os olhos arregalados. Delegado, é a Camila, a filha da Dona Clara. Guilherme se levantou, derrubando o café frio sobre a pilha de papelada. Se acalme, seu José. Respire. Onde ela está? O que aconteceu? Na trilha, desmaiada. Não responde. E tem mais, delegado. O celular dela foi esmagado e, pior, tem sangue na terra. Perto dela. Não parece ser dela, porque ela está limpinha. Mas tem sangue. É coisa ruim. A menção do sangue confirmava a suspeita de crime. Sargento Valdir. Viatura. Agora. Guilherme disse, pegando sua arma e celular. Seu José gesticulou, exasperado. Não, delegado. A viatura não chega lá. É mata fechada. Só 4x4. Venha na minha caminhonete. É o único jeito rápido. A ambulância está no buraco do tatu. Nem vai chegar a tempo. A notícia cortou a respiração de Guilherme. Ele não podia esperar. A única ambulância da cidade estava indisponível, e sua própria viatura era inútil. Tudo bem, seu José. Vamos com você. Sargento, pegue o kit de isolamento. Rápido. O delegado jogou-se na caminhonete velha. A menção do sangue e do celular quebrado indicava que ele estava a caminho de um crime violento. A caminhonete 4x4 de seu José rasgou o caminho lamacento com dificuldade. Quando pararam, Guilherme correu para a cena. Ele era o primeiro oficial a chegar. Camila Bittencourt estava ao pé das raízes do jequitibá, pálida e imóvel. Sua aparência era a de um sono profundo. Guilherme imediatamente se ajoelhou, deslizando as luvas cirúrgicas. Seu treinamento falou mais alto que a ansiedade. Ele tocou o pescoço da garota, sentindo a pulsação forte, e verificou sua respiração. Ela estava viva. Ele se levantou e olhou para o pequeno grupo de curiosos que olhava a cena. Escutem bem. Sua voz cortou o silêncio da mata. Eu sou o delegado Guilherme Viana. Alguém tocou nela ou mexeu em alguma coisa aqui? Um coro rápido e assustado respondeu. Não, delegado. Ninguém tocou em nada. Só olhamos. Guilherme respirou aliviado. A cena estava intacta. Ele usou a fita amarela que tinha no bolso para demarcar um perímetro imediato, isolando garota e a área circundante. Ele notou a terra revolvida, indicando luta. Então, a mancha no chão. Um borrão de sangue escuro perto do ponto onde Camila estava. Ele não parecia ter origem nela, pois a roupa da garota estava limpa. Com um movimento cuidadoso, ele abriu a mão de Camila, encontrando um pedaço de tecido fino. Foi nesse momento que o Dr. Osvaldo, ofegante, chegou à cena. Delegado, me desculpe o atraso. Estava longe. O que houve com essa menina? É o que eu gostaria de saber, doutor. Ela está viva, mas em um sono que parece um coma. Sem marcas de violência, mas a cena indica luta e sangue, que não é dela. Dr. Osvaldo agachou-se. Fez uma rápida ausculta e checagem de reflexos. Ele tentou sem sucesso forçar Camila a acordar. Sinais vitais perfeitos, Guilherme. Perfeitos. É como se o cérebro dela tivesse desligado o modo acordar. Não há evidência clínica de agressão ou doença. Precisamos levá-la. Agora, com a ajuda do sargento Valdir e seu José, Camila foi colocada na caminhonete. Guilherme observou o comboio partir. Ele permaneceu na cena mais alguns minutos,
Mas a mata era vasta e silenciosa. O sangue era pouco. Não havia pegadas claras além das que ele mesmo havia deixado. De volta à delegacia, agora vazia e silenciosa, Guilherme se sentou, apoiando os cotovelos na mesa. A mancha de café frio parecia zombar dele. Ele tinha uma vítima em um coma inexplicável, sangue que não pertencia a ela, e a confirmação de que houve luta. Com um suspiro pesado, ele pegou o último item que havia recolhido do local. Um pequeno e simples pedaço de pano branco amassado que Camila segurava firmemente na mão. O tecido estava seco, sem qualquer marca visível que indicasse sua origem ou uso. Ele guardou o pano em um saco de evidências, escrevendo na etiqueta: Evidência 001, pano encontrado na mão da vítima. Sem o que ela possa me dizer, murmurou, passando a mão pelo cabelo. Eu não tenho nada. Nada. Ele olhou para o telefone. Não podia iniciar uma busca por um suspeito se não sabia o que procurar. Talvez, quando a garota acordar, ela possa me dar respostas. Ele cruzou os braços e tentou se convencer de que era apenas uma questão de esperar. Mas a ansiedade e a sensação de perigo iminente diziam o contrário. O Hospital Municipal de São Tomé, com sua fachada de azulejos antigos, parecia um relicário abandonado. O ar denso carregava o cheiro de desinfetante e o zumbido monótono de um gerador. Guilherme, escorado na parede do corredor, sentia a impaciência roer sua disciplina. Ele odiava esperar. A inteligência pedia ação, não inércia. O Dr. Osvaldo saiu do quarto 12, apertando as têmporas. Ela acordou Guilherme. Está consciente, orientada no tempo e espaço. Não há lesão cerebral, trauma. Os sinais vitais estão excelentes. O médico suspirou, o alívio mesclado à frustração. Mas para nós, é um beco sem saída. Solicitamos ajuda da cidade vizinha, mas o exame toxicológico deu inconclusivo para sedativos e substâncias voláteis. Eles são quase tão limitados quanto nós. Não posso te dizer se ela foi dopada. O médico continuou. O que eu posso te dizer é que ela tem amnésia dissociativa. Explique. Guilherme pediu. A voz baixa e fria. Camila se lembra da manhã. Lembra de estar lendo em casa. Mas as horas que a levaram à trilha e o próprio incidente foram varridas da memória. É um mecanismo de defesa. O cérebro dela bloqueou o evento traumático. Ela não consegue nos dizer nem por que saiu de casa. O crime dela é um quarto fechado sem chave, delegado. O Guilherme sentiu o peso da metáfora. A investigação dependia de uma testemunha que não existia, e a única pista médica era um talvez. Ele respirou fundo, forçando a razão a dominar. Deixe-me entrar. Preciso tentar. Guilherme entrou no quarto. Camila estava sentada na cama, envolta em uma camisola de algodão, parecendo deslocada. Ela olhou para ele, e seus olhos se fixaram nele. Não havia reconhecimento, mas sim uma curiosidade cautelosa. Camila, sou o delegado Guilherme Viana. Estou aqui para entender o que aconteceu na mata. Ela tentou parecer calma, mas a tensão permanecia na ponta de seus dedos, que agarravam o lençol. Sinto muito não poder ajudar, delegado. Ela disse, a voz rouca e baixa. Eles me perguntaram. Eu tentei forçar a lembrança. É como tentar ver algo atrás de uma névoa densa. Eu sei que algo aconteceu, mas a memória simplesmente não existe. Guilherme notou o conflito interno. Ela não estava mentindo. A confusão era genuína. Não se desculpe, Camila. Não é sua culpa. Meu trabalho agora é descobrir o que o seu cérebro está protegendo você de lembrar. Ele puxou uma cadeira de metal, sentando-se de frente para ela, reduzindo a formalidade para encorajá-la. Vamos esquecer o que aconteceu e focar no que você sente. Quando você pensa na mata, na trilha, o que vem à sua mente? Ela fechou os olhos, respirando fundo. Nada visual. Apenas uma sensação de urgência. Eu devia estar indo muito rápido. E a neblina. Só isso. Aquela trilha, você costuma correr por lá? Se encontra com algum amigo, namorado? Ela abriu ainda mais os olhos, o esforço visível em seu rosto, transformando-se em desespero silencioso. Eu não tenho a menor ideia, delegado. Eu me lembro de estar em casa, lendo. O que me fez sair, ir até lá, é um vazio total. Não faz sentido. Guilherme respirou fundo.
puxando-se para trás na cadeira. Ele tinha as sensações de um ataque. Mas zero motivo. Zero identidade. Ele percebeu o peso do fracasso. A conversa, em termos práticos, não havia lhe dado absolutamente nada. Tudo bem, Camila. Não vou te estressar mais. Mas saiba, eu não vou parar até entender quem fez isso e o porquê. Agradeço por tentar. O delegado Guilherme não perdeu tempo. Deixou o hospital e foi direto para a delegacia. Sentado em sua mesa, ele olhava para o saco de evidências, que agora parecia conter nada mais que um pedaço de lixo. O relatório médico confirmava a amnésia dissociativa. O relatório toxicológico não ajudou. A única coisa que tinha era o pano. Ele pegou o telefone e discou um número de contato na capital. Um especialista forense, seu ex-professor. Doutor Maurício? Guilherme Viana. Eu tenho um problema e preciso da sua ajuda. Ele esperou, então continuou, a voz baixa e tensa. Eu preciso que você olhe para uma evidência que à primeira vista parece inútil. É só um pedaço de tecido amassado. Não tem manchas de sangue. Não tem fibras estranhas visíveis. Não tem cheiro. Guilherme fez uma pausa, apertando os olhos. Mas a vítima do caso complexo que tenho agora estava segurando ele com força. Eu preciso que o senhor use tudo o que tiver. Teste para qualquer resíduo químico, orgânico, qualquer coisa que não deveria estar ali. Ele sabia que era uma chance mínima. Era como pedir para encontrar uma agulha invisível. Mas se o lenço fosse apenas um lenço, a investigação morreria ali. Mas era a única coisa que ele tinha. Eu enviarei o pano por malote noturno. Por favor, me ligue assim que tiver o mínimo de pista. Muito obrigado, professor. A madrugada engolia São Tomé das Flores. Mas o delegado Guilherme estava acordado. A luz de sua lâmpada de mesa rasgando a escuridão da delegacia. O silêncio era interrompido apenas pelo ranger ocasional do piso de madeira e pelo gotejar insistente de uma torneira no banheiro. Ele havia enviado o tecido, mas a espera pela resposta de Belo Horizonte com certeza seria uma tortura de inércia. Para combater a ansiedade, ele mergulhou no passado de Camila Bittencourt. Vítima: Camila Bittencourt, 22 anos. Perfil: estudante de letras, universitária à distância, filha única de Dona Clara, viúva, social, reservada, sem namorado conhecido, poucos amigos próximos, vida social discreta, voltada para os estudos. Conflitos: nenhum aparente, nenhuma dívida, desavença ou histórico de problemas. O perfil era tão limpo quanto a roupa que ela vestia ao ser encontrada. Sem arestas, sem inimigos óbvios. Essa normalidade exasperava Guilherme. O crime parecia um corpo estranho na vida da jovem. Longe dali, na zona rural, o Dr. Renato Alves analisava sua estratégia. O ataque fracassara em sua totalidade. Mas fora bem-sucedido em causar o trauma sem deixar rastros óbvios, ela não viu seu rosto. Ele repassava a cena. O pano era o único risco, mas a concentração de éter etílico de grau veterinário seria insignificante para um laboratório de interior. Sua inteligência e capacidade de planejamento meticuloso lhe davam confiança. Ele manteria sua fachada social de profissional confiável e respeitado. O novo delegado era um ponto de atenção. Ele olhou a cena por mais tempo que Renato gostaria. Mas isso não importa. Sua investigação estava fadada ao fracasso na cidade sem recursos. O veterinário concluiu. Sua fixação por Camila e a percepção distorcida de que ela era sua cresciam a cada hora. Ele sabia que precisava ser mais paciente e mais discreto. Na manhã seguinte, Guilherme retornou ao hospital, sentindo-se um intruso. Ele precisava falar com Dona Clara, a mãe de Camila, e o sentimento de falha o sufocava. Dona Clara, uma mulher frágil com o rosto marcado pela preocupação, estava no corredor, rezando um terço. Ao ver o delegado, ela guardou o rosário. Delegado Guilherme. Alguma notícia? Sua voz era um sussurro. Guilherme sentiu a pressão do dilema moral. Contar a verdade nua e crua? Ou dar uma esperança vaga? A honestidade venceu. Dona Clara, com sua filha, não se lembra de nada do que aconteceu à investigação. Partiu do zero. A mulher fechou os olhos, absorvendo o golpe. Então não temos como saber quem fez isso. Ainda não. Mas estamos investigando tudo. Dona Clara,
A senhora notou algo estranho nos últimos dias? Algum carro? Alguma pessoa que estivesse olhando demais para Camila? Alguém que a seguisse? Dona Clara apertou as mãos. Não, delegado. Ninguém estranho. Aqui a gente se conhece. Se tivesse, a cidade saberia. Guilherme anotou as informações. Sem ênfase. Sem suspeita. Uma semana havia passado desde o incidente na mata, levando consigo toda a esperança de uma solução rápida. Camila estava em casa, cercada pelo cuidado de sua mãe. Ela era uma sombra em sua própria sala de estar. A amnésia, a condenando a reviver os momentos antes do apagão, sem nunca saber o que estava depois. Ela evitava janelas, a mata atrás da casa parecendo presa com medo do predador à espreita. Na delegacia, a mesa de Guilherme parecia um tabuleiro de xadrez, com apenas a peça do rei, sem movimentos possíveis. Evidência 001 ainda não havia sido analisado. A análise de sangue na trilha apontou sangue de animal, certamente uma disputa predatória, e os depoimentos não trouxeram nada de novo. Guilherme, que sempre confiou na lógica implacável, estava paralisado. Ele não tinha um rosto, um motivo ou um método. O silêncio tenso da delegacia foi estilhaçado quando a porta de madeira se abriu com um solavanco, anunciando a chegada de uma figura que Guilherme ansiava evitar. O prefeito Arthur Falcão, um homem de constituição pequena. O prefeito estava furioso. Com seus meros 8.000 habitantes, a cidade dependia vitalmente da afluência de turistas. No entanto, o pânico era palpável. Boatos persistentes sobre um assassino em série, um psicopata frio e metódico, circulavam como um vírus. O resultado era óbvio e catastrófico. Os turistas sumiram em massa, e com eles, o dinheiro que sustentava a cidade. A população estava em estado de sítio mental, vivendo sob a sombra do medo. Delegado. O prefeito começou, sem sequer acenar ou pedir licença. Esta cidade está à beira do colapso financeiro e moral. Os turistas cancelaram as reservas como quem foge da praga. As famílias não permitem que os filhos respirem ar livre. Dizem que há um psicopata solta. E a única proposta que temos é um delegado, recém-chegado da capital, que está meditando sobre um pedaço de pano. Guilherme se levantou, a calma estudada escondendo a raiva. Prefeito, estou investigando um caso de complexidade ímpar. Estou baseando minha investigação em provas concretas, não nos histerismos da rádio peão. A pressa é inimiga da precisão. A precisão não vai impedir o próximo ataque. Sua teimosia em ser metódico está paralisando qualquer ação. Talvez eu precise ligar para a capital e solicitar um delegado mais experimentado. Um que não precise de um livro de psicologia para entender um criminoso. As palavras do prefeito atingiram o nervo de Guilherme como um raio. A insinuação de inexperiência, a ironia cruel do caso que era tudo menos simples, a sugestão de fracasso iminente. Ele se apoiou pesadamente na mesa, fechando os olhos por um segundo e respirando fundo. Prefeito, eu vou solucionar este caso com a inteligência que me trouxe até aqui. Este é o meu método. Eu não uso a força bruta para caçar um criminoso. Eu uso a lógica fria e irrefutável. E a lógica, prefeito. O prefeito Falcão saiu da sala em um rompante antes que Guilherme terminasse, a porta batendo com uma violência que fez o abajur da mesa tremer. Quando o eco silenciou, a frustração finalmente o atingiu. Ele se questionou. Será que estou falhando? Será que meu método é inútil? Horas depois, Camila estava no seu quarto, o livro que tentava ler esquecido no colo, no bolso da calça jeans o celular. O único som era o tic-tac alto do relógio de pêndulo na sala de estar. Era a primeira vez que ela ficava sozinha em casa. Sua mãe foi à igreja depois que ela garantiu que ficaria bem sozinha. Camila tentou se convencer de que estava segura. Estou em casa. Estou segura. Ela repetia o pensamento. De repente o relógio de pêndulo parou. O silêncio que se seguiu não era apenas a ausência de som. Era um vácuo alarmante. Camila se levantou, o coração batendo na garganta. Ela desceu as escadas, passou pela sala de estar e de jantar até a cozinha, onde a porta dos fundos dava para a varanda. A chave estava virada. Ela verificou de novo. A porta dos fundos estava trancada por dentro com 2 voltas da chave, mas a chave estava na segunda volta, e não na primeira como Dona Clara costumava deixar. Mas Camila não percebeu esse detalhe. Ela se virou, pronta para voltar para o quarto, quando a viu. Uma sombra,
projetada na parede, oposta pela luz da rua. Alta. Parada. Camila congelou, os pulmões recusando o ar. A sombra não se moveu. O pânico a forçou a agir. Ela correu de volta, mas tropeçou no tapete da sala. Ao cair, sua mão bateu violentamente no móvel de madeira ao lado do telefone. Uma pequena estatueta de madeira escura, um anjo entalhado que sua avó trouxera, caiu no chão, partindo ao meio. Camila se levantou, a adrenalina anestesiando a dor. Ela precisava sair. Ela correu para a porta da frente, destrancou-a freneticamente e rompeu para o jardim, respirando o ar frio da noite. Quando a viatura, acionada pelo seu telefonema histérico, chegou em minutos, a luz da sirene cortou a escuridão. Guilherme saiu do carro, com a arma em punho. Onde ele está? Onde ele está? Ela estava sentada na calçada perto do portão da casa, tremendo. Lá dentro, eu vi a sombra. E o relógio parou. Eu caí. Sua resposta era confusa, desconexa. Ele entrou na casa, metódico e silencioso. A casa estava vazia. A porta dos fundos estava trancada. Apenas o relógio silenciado e a estatueta de anjo partida testemunhavam a cena. Ele voltou para a calçada onde a mulher seguia sentada, imóvel. Não há ninguém, Camila. Não há ninguém, Guilherme disse, ajudando-a a se levantar. Ela olhou para ele, e por um instante, o delegado não era mais uma autoridade. Ele era a única âncora, em seu terror. O incidente na casa de Camila foi registrado como invasão de domicílio sem evidências. Um rótulo que queimava em Guilherme. Ele sabia que não era uma simples alucinação. A paralisação súbita do relógio de pêndulo, um mecanismo puramente mecânico, não podia ser explicada por trauma psicológico. Havia uma falha na lógica, um detalhe minúsculo que ele não conseguia identificar. Ele estava novamente na sala de Camila. A mãe dela, Dona Clara, ao lado, visivelmente mais tensa. O sargento Valdir terminava a perícia, mas o resultado era previsível. Nada. Guilherme ficou ao lado do relógio mudo. Ele tocou o pêndulo imóvel. Dona Clara, a senhora já viu este relógio parar antes? Nunca, delegado. É um relógio de família. Nunca falhou. Meu marido revisava todo ano após sua morte e um relojoeiro faz a manutenção. Guilherme levantou a estatueta de anjo partida. Ele examinou o chão, mas a queda de Camila não havia deslocado nada, além da poeira. O agressor não deixara nada. A pressão do prefeito, a falta de provas e o incidente na casa de Camila corroíam a autoconfiança de Guilherme. O seu método, sua fé na lógica e nas provas forenses, estava sendo posto à prova em uma cidade onde os recursos eram quase inexistentes e a histeria popular era a principal narrativa. Ele sentiu o peso do fracasso. Guilherme encarava o sargento Valdir. O corpo pesado recostado na moldura da porta da casa de Camila. Você examinou o relógio, sargento. Sem vestígios de arrombamento, não é? Exato, delegado. Um relógio antigo de pêndulo é puramente mecânico. Pará-lo daquela forma, sem dano visível, é estranho. A não ser que o pêndulo tenha sido segurado por dentro da caixa. Guilherme fechou os olhos. A porta dos fundos trancada. O relógio parado. A sombra que Camila viu. O agressor havia entrado, paralisado o relógio para criar um silêncio absoluto. A ferramenta perfeita para aterrorizar, e saído, trancando a porta atrás de si. Mas como? Ele devia ter a chave. Uma pontada de reconhecimento fria e aguda atravessou a mente de Guilherme. Ele olhou para a maçaneta de bronze. Era a mesma marca e estilo da fechadura da porta da delegacia. Ele conhecia essa manha. Um bom serralheiro na capital, com as ferramentas certas, poderia copiar a chave, mas em São Tomé, era o tipo de detalhe que só um local muito ligado à comunidade notaria e executaria. A intuição policial, alimentada por um instinto que ele teimava em chamar de lógica fria, gritava que o agressor estava muito perto. A lentidão da investigação e a pressão do prefeito o forçavam a ir mais devagar. Ele estava entre a pressa de proteger Camila e o medo de cometer um erro que o desmoralizaria a cidade. Já era manhã. Camila estava no quarto, mas não havia dormido. Ela observava a mata próxima à sua casa. O medo da noite anterior havia sido substituído por uma fúria silenciosa. Ela não era uma histérica, mas não era burra. Alguém a estava caçando.
E ela não aguentava mais ser a vítima passiva. O celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Eu não vou parar. Seu anjo não pode te proteger. Você é minha e será para sempre. Você sabe quem eu sou. O pânico retornou, mas desta vez, com um novo elemento. Não era uma ameaça, era uma afirmação. Você sabe quem eu sou. Camila olhou novamente para a mata. Ela sabia? A amnésia era um muro, mas a mensagem era uma picareta. Ela se lembrou da sensação de urgência na trilha, da neblina e de um toque forte e rápido no pescoço, e a sensação de não conseguir respirar livremente. Não uma agressão brutal, mas uma anestesia precisa. Camila apertou o celular na mão, o coração galopando. A mensagem, você sabe quem eu sou, era a confirmação de que ela precisava. Não era um fantasma. Era um predador que estava acostumado a andar pelas ruas da sua cidade. Ela engoliu o medo e, em vez de se encolher, vestiu a raiva fria. Na delegacia, ela irrompeu. Não com o pânico histérico da noite anterior, mas com uma determinação gélida que fez Guilherme se levantar da cadeira. Delegado, ela disse, a voz firme, estendendo o celular. Ele me mandou isso. Eu sei o que ele quer. Ele quer que eu me sinta pequena. E eu não vou. Eu não sou essa garota assustada que o senhor tem conhecido nas últimas semanas. Guilherme se aproximou, absorvendo a mudança nela. Ele leu a mensagem, o músculo da mandíbula crispando. Camila, você está tremendo. Não é medo, é adrenalina. Antes disso tudo, eu tinha uma vida normal, delegado. Eu sou estudante. Eu costumava correr 10 quilômetros no final de semana e discutia a ética a Nicômaco na faculdade. Eu vou lutar contra a sombra dele, mesmo que eu não me lembre do rosto. Aquelas palavras desarmaram a armadura metódica de Guilherme. Ele não via mais a vítima, mas a mulher que ela era. Ele sabia que o pânico do prefeito era irrelevante. O fracasso real seria não proteger aquela força. Ele largou o celular na mesa. Camila, olhe para mim. Ele pegou as mãos dela. E pela primeira vez, a diferença de posição, delegado, vítima, desapareceu. Você é incrivelmente forte. Você sobreviveu a um trauma inexplicável, a um apagão da sua própria mente. E mesmo assim, está aqui, exigindo seu direito de revidar. Eu a acho maravilhosa, mesmo com toda essa situação horrível. Os olhos dela estavam úmidos, mas a luz da coragem era inconfundível. Vai ser impossível não me apaixonar por você, ele sussurrou, rompendo todas as barreiras da ética profissional, quando a sombra do medo não estiver mais nos seus olhos. A tensão acumulada, a proximidade da morte e o terror compartilhado explodiram naquele momento. Ele a puxou para si, e o beijo foi urgente, uma promessa e um refúgio. Camila saiu da delegacia. Guilherme se sentou, o ar faltando. Ele encarou o próprio reflexo no vidro da janela da delegacia. Ele havia quebrado a regra de ouro da sua profissão. Guilherme não conseguia se acalmar. O beijo havia sido uma quebra de protocolo, mas havia acendido uma chama de responsabilidade que aumentava sua preocupação a cada segundo. Seu amor nascente era o combustível para o terror que sentia. Ele ainda estava no seu escritório na delegacia. Guilherme não apenas estava preocupado. Ele estava lutando contra a sensação esmagadora de que a inércia, ditada pela falta de provas forenses, custaria a vida de Camila. Ele pegou o rádio e ligou para o sargento Valdir. Sargento, aumente a frequência das rondas na casa de Camila. Não entre no campo de visão, mas esteja lá. E ouça bem. Se acontecer alguma coisa, ligue para mim imediatamente. Não desligue. Chame reforço da cidade vizinha, mas segure a linha. Ele largou o rádio e afundou na cadeira, permitindo-se cochilar por alguns minutos. O cansaço levou a um pesadelo de pânico puro. Ele estava na trilha lamacenta, correndo, mas o caminho parecia interminável. A névoa era densa, e a voz de Camila chamava, cada vez mais fraca. Ele chegou ao Jequitibá, mas tarde demais. Camila estava ali, sem vida, a pele pálida, e, em seu peito, cravada, uma adaga reluzente. O sangue borbulhava, e a imagem congelou-se em sua mente. Guilherme acordou com um sobressalto, o corpo coberto de suor frio,
O pesadelo vívido. O coração martelava no peito. O celular, no canto da mesa, tocava incessantemente. Era o Dr. Maurício. Guilherme? A agulha invisível não era invisível. Afinal, seu instinto estava certo. O que você encontrou, doutor? A voz de Maurício estava séria. No tecido. Nenhuma mancha de sangue, como você disse, e nada orgânico que indicasse saliva ou suor. Mas encontramos um resíduo químico sutil, quase indetectável no nível de diluição que estava. Guilherme apoiou-se na parede, sentindo que a inércia finalmente havia se quebrado. E o que é? Éter-etílico, Guilherme. Especificamente uma concentração muito baixa e de um grau de pureza incomum, quase industrial, ou grau veterinário. É um sedativo volátil, usado como anestésico em animais e para a limpeza de materiais. O que me surpreende é a pureza. Alguém usou o pano, impregnado com o químico, para sedar a menina por inalação, mas a concentração era fraca demais para ser letal, ou forte o suficiente para deixar resíduos óbvios. A amnésia dissociativa bate com a sedação traumática. O sangue de Guilherme gelou. Éter etílico de grau veterinário. São Tomé das Flores tinha apenas um veterinário com acesso fácil a esse tipo de substância em pureza elevada. Dr. Maurício, muito obrigado. Você nos deu um nome. Guilherme encerrou a chamada. Seus olhos varreram a sala, mas agora a escuridão da noite não era mais um vazio. Tinha um rosto, um método e uma profissão. Dr. Renato Alves. Guilherme desligou a chamada, pegou sua arma e o distintivo. O agressor estava mais perto do que ele imaginava, um lobo em pele de cordeiro, escondido à vista de todos. Ele dirigiu como um raio até o consultório de Renato, que também servia como sua residência. A luz estava acesa, mas a porta estava aberta, e o lugar, vazio. Um terror gelado subiu pela espinha de Guilherme. Ele já sabia. Renato não havia fugido. Ele havia ido buscar o que considerava seu. Guilherme correu de volta ao carro. Ele tinha que chegar na casa de Camila, antes que fosse tarde demais. O terror não se move rapidamente. Ele se arrasta e se instala. Dona Clara já havia sido silenciada, amarrada à cama no quarto dos fundos. Camila, ofegante, tentou a fuga. Ela correu pela sala de estar, mas Renato alcançou, agarrando-a. O impacto a fez cair, e ele a arrastou pelo tornozelo, puxado impiedosamente. Ele a amarrou, com cordas de nylon escuras, e colocou uma fita nos lábios que a impediam de gritar. Renato se inclinou sobre ela, ignorando a repulsa dos seus olhos. O sorriso insano era lento e metódico. Você será minha, para sempre, ele sussurrou, a ponta fria da adaga tocando seu pescoço. Eu construí um porão para você, com isolamento acústico. O mundo vai te esquecer, e você viverá apenas para mim. Ele revelou seu plano com uma calma sádica, o ato de dominação a sufocando. Ele murmurou, quase carinhosamente. Seja boazinha. Do lado de fora, o delegado Guilherme e o sargento Valdir se moviam com lentidão tensa. A sirene estava desligada. A escuridão da noite engolia a casa, mas as luzes acesas nas janelas pareciam faróis. O silêncio sepulcral era o som mais aterrorizante. Era a prova de que Renato já estava no controle e havia silenciado suas vítimas. Guilherme avançou pela lateral, seus olhos fixos na janela da sala de estar. Ele viu Camila amarrada, Renato inclinado sobre ela. A cena quebrou a fina camada de sua lógica. Ele ergueu a arma, o metal da pistola se ajustando em sua mão, mas a visão estava comprometida. Valdir sussurrou, a voz tensa. Delegado, não é melhor esperar o negociador? Guilherme sentiu o peso da decisão. Ele calculou e recalculou o ângulo de tiro, observando o corpo de Renato cobrir o de Camila. Ele não era um atirador de elite. A margem de erro era zero. Um erro significaria a morte dela. A única opção segura, a única chance de salvá-la, era a invasão tática. Não dá tempo, ele sibilou. Ela vai estar morta antes. Cerque a frente e espere. Eu vou entrar pelos fundos. Guilherme se afastou da janela e correu silenciosamente para a cozinha. Ele forçou a fechadura com o estilete, até ouvir o pequeno barulho do destrave. Guilherme entrou na sala, a arma apontada. Seus olhos focavam em cada movimento de Renato. Sai de cima dela, ou eu estouro sua cabeça.
Renato se virou, a mão com a adaga tremendo levemente, mas o sorriso insano permaneceu. Chegou atrasado, delegado. O destino já está selado. Com a provocação, Renato se moveu rápido, posicionando a adaga sobre o pescoço de Camila, obrigando-a a se levantar. A ameaça do movimento de Renato forçaram o abandono do tiro. Guilherme deixou a arma cair no carpete da sala, com um baque abafado. Ele precisava que Renato se distraísse. Boa escolha, delegado. Agora chute o revólver. E... Antes que Renato terminasse de falar, Guilherme investiu na direção deles. O movimento foi rápido. Ele se jogou no espaço entre os dois, seu corpo virando um escudo entre Renato e Camila. A luta corporal era a única via. Ele se concentrou no pulso de Renato. A luta foi brutal e desesperada no chão da sala. Guilherme não conseguiu desviar de um último golpe de punho à adaga, acertando seu ombro, com um corte considerável. Então, o sargento Valdir invadiu a sala e ajudou a imobilizar o homem. Guilherme, ofegante, assistiu Renato ser algemado. Então foi desamarrar Camila, e a puxando para si, tirando a fita de seus lábios. Acabou. Ele sussurrou em seu cabelo, sentindo a tremer contra ele. A dor havia passado. O amor e a gratidão eram a única verdade em seu olhar. Ainda era madrugada no chalé de Monte Verde, o refúgio escolhido por Guilherme e Camila para a viagem de núpcias. O ar estava fresco e denso, com o cheiro da floresta. Camila dormia profundamente. O sono da exaustão e da paz finalmente conquistada. Guilherme, contudo, estava acordado. A plenitude da noite passada não conseguia acalmar a mente habituada à vigília. Sem fazer o menor barulho, ele se levantou da cama e foi até a varanda do chalé. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo sussurro do vento entre as árvores e o distante som de algum pássaro noturno. A vasta natureza se estendia à sua frente, escura e misteriosa sob o véu da madrugada, e ele se viu perdido em suas memórias. Ele se lembrou de cada detalhe: a chegada a São Tomé, a sensação de exílio naquela cidade pequena e pacata, os primeiros dias de frustração na delegacia, os furtos de galinha e as queixas insignificantes que precederam o pesadelo de Camila, a perseguição, a amnésia, o medo nos olhos dela que o impulsionou a ir além de sua lógica, a promessa sussurrada em meio ao terror. Vai ser impossível não me apaixonar por você, quando a sombra do medo não estiver mais nos seus olhos. Aquela promessa se cumprira, não como um destino imposto, mas como a mais doce das verdades. Ele se apaixonara por ela, irremediavelmente. O tempo passou. A brisa fria da madrugada tocou sua pele, mas ele não sentia. Então, um leve movimento na porta de vidro da varanda o trouxe de volta. Camila se aproximou, envolta em um roupão, os olhos ainda um pouco sonolentos, mas com um brilho sereno. Não consegue dormir? Ela perguntou, a voz suave como a seda. Guilherme sorriu, virando-se para ela. Há muita coisa para digerir. É, uma nova vida. Camila parou ao lado dele, observando a mata que se tingia de tons cinzentos com o início do amanhecer. Sabe, ela começou... Às vezes, eu me pego pensando em como tudo aconteceu, em como a escuridão foi tão grande, mas então eu olho para você, para nós, e vejo que Deus nos uniu de uma forma que vai além de qualquer lógica ou plano. Guilherme a abraçou, sentindo o calor do corpo dela contra o seu. Eu era um homem de provas, Camila, de lógica fria, e você me mostrou que a fé, a coragem e, acima de tudo, o amor são a maior das verdades. São a nossa verdade. Ele beijou o topo de sua cabeça, a promessa silenciosa de um futuro juntos. Nosso amor, ele será para sempre, não será? Camila ergueu o rosto, seus olhos encontrando os dele. Para sempre, ela confirmou, selando a promessa com um beijo, enquanto os primeiros raios de sol começavam a romper a neblina da floresta, iluminando o início de sua vida a dois.